início a primeira reunião ordinária do segundo período de 2017. Eu solicito o vereador Brás Paulo a proceder à chamada dos senhores vereadores. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Atenção à chamada. Brás Paulo de Oliveira Júnior, presente. David Antônio Sanches. Presente. Edmir Linda de Lima Avelar. Presente. Francisco Carlos Frechiani. Isaías Martins Oliveira. João Batista Gonçalves. João Bosco de Castro Borges. Lázaro Borges de Oliveira. Maria Beatriz de Castro Alves Savassi. Presente. Maria Dalva da Mota Azevedo. Presente. Mauri Sérgio Rodrigues. Presente. Nivaldo Tavares dos Santos. Presente. Otaviano Marques de Amorim. Presente. Paulo Augusto Correia. Presente. Sebastião Souza de Almeida. Presente. Vicente de Paula Souza. Walter Geraldo de Araújo. Senhor presidente, a número regimental. Havendo número regimental, em nome do povo de Patos de Minas e sob a proteção de Deus, declaro aberta a reunião. Eu convido a vereadora Dalva Mota para que faça uma oração suplicando a presença de Deus, para que acompanhe os nossos trabalhos e que os demais vereadores e pessoas presentes a acompanhem. Vamos ficar de pé, por favor. Bom, é sempre bom começar uma reunião em nome de Deus, para que nós tenhamos bastante sabedoria, né? E o povo espera muito de nós, e eu vou convidar vocês para nós rezar aquela oração universal que é de todos os povos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, vereadora. Eu solicito ao vereador secretário a proceder à leitura das correspondências. Antes de iniciar a leitura, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, especialmente a presença dos representantes da Associação dos Deficientes Visuais. É um prazer tê-los aqui entre nós, não só os senhores, mas todos que estão aqui. Patos de Minas, 2 de fevereiro de 2017. Senhor presidente, com meus cumprimentos, dirijo-me à presença de Vossa Excelência para oficializar o vereador, senhor João Batista Gonçalves, o Cabo Batista, a partir desta data como vice-líder do prefeito, sendo que se me apresenta para o momento, renovo os mais altos protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Eustáquio Rodrigues Alves, prefeito municipal. Parabéns, Cabo. Patos de Minas, 2 de fevereiro de 2017. Senhor presidente, com meus cumprimentos, dirijo-me à presença de Vossa Excelência para comunicar que o senhor Milton Romero Rocha Souza foi nomeado para o cargo de assessor político, ao tempo em que informo ainda que o mesmo irá auxiliar-me no relacionamento político e administrativo com esta egrégia Casa Legislativa e seus membros, sendo que se me apresenta para o momento, renovo os mais altos protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Eustáquio Rodrigues Alves, prefeito municipal. Parabéns, senhor Milton. A sua excelência, o senhor Francisco Carlos Frechiani, presidente da Câmara Municipal, nesta. Senhor presidente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para encaminhar os projetos de lei complementar números 5 e 6 de 2017 para apreciação desta egrégia Casa Legislativa. Atenciosamente, José Eustáquio Rodrigues Alves, prefeito municipal. Senhor presidente, são estas as correspondências. Obrigado, vereador. Eu parabenizo o prefeito José Eustáquio pela escolha do Cabo Batista como vice-líder. Desejo a ele, juntamente com a professora Edmir, que é a líder do prefeito, que desempenhe um ótimo trabalho à frente do Legislativo, como líderes do prefeito. Parabenizo também o meu amigo Milton Romero,
pela nomeação para o cargo de assessor político, pessoa que tem um ótimo relacionamento com todos os vereadores, com toda a administração dessa casa, e que eu tenho certeza também que vai facilitar em muito o relacionamento executivo-legislativo. Parabéns, Milton, seja bem-vindo. Eu convido agora a vereadora Edmir Erlinda de Lima Velar para falar na fase de orador inscrito. Lembrando a nobre colega que o nosso tempo é de 15 minutos e a palavra é da senhora, fique à vontade. E lembrando também aos colegas que nessa fase não cabe interrupção do orador, nem apartes e nem comentários. Muito obrigado, professora, a palavra é da senhora. Boa tarde, senhoras e senhores presentes. Boa tarde, presidente da Câmara, colegas vereadores. Quero cumprimentar, um cumprimento especial ao Paulo aqui, que é o presidente da ADV. Na pessoa dele, cumprimentar os demais colegas, acompanhantes dele. A Leonor, o São Antônio, que estão aí sempre presentes, nos dando a honra das presenças, né? Os funcionários da casa. Enfim, todos que estão presentes. Meus colegas, companheiros, neste momento, eu peço a permissão aos senhores e senhoras, 5 minutinhos da sua atenção, para uma rápida prestação de contas do nosso trabalho parlamentar na área da educação, principalmente como membro da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Desta casa, cargo que tive a honra de ocupar durante décadas consecutivas. Senti-me no dever de fazer esta retrospectiva da minha trajetória educacional com o objetivo de dar ciência aos cidadãos que sempre confiaram no meu trabalho e àquelas pessoas, inclusive colegas vereadores, que desconhecem esta luta e aqueles que desdenham deste trabalho, menosprezando-o e fazendo críticas desagradáveis na mídia local, usando palavras que ferem a nossa dignidade profissional, como essa comissão estava uma mesmice, uma comissão muito antiga, como se estivéssemos na inércia, como se apenas sangue novo e juventude sabem fazer. Eu estudei toda a minha trajetória estudantil no Colégio Nossa Senhora das Graças, Colégio das Irmãs. Ainda muito jovem, ingressei-me no magistério. Fiz curso normal, ali. Fiz curso superior, no Unipam. Curso de letras, português, inglês e suas respectivas literaturas. E pós-graduação na Unifran, Franca, São Paulo. Eu fiz da educação, senhoras e senhores, o motivo da minha vida, o meu ideal, o meu ganha-pão. Lecionei inglês e português durante 45 anos em inúmeras escolas. Colégio Nossa Senhora das Graças, Escola Estadual Adelaide Maciel, Polivalente, Coronel Cristiano de Lagoa Formosa, Colégio Estadual Zama Maciel, enfim. Eu trabalhei muito na área da educação, eu vivi a educação o meu dia a dia. Ao ser eleita vereadora em 1992, isto há 24 anos, muitos dos senhores não haviam nascido, pois eu já estou no meu 7º mandato, fiz na Câmara Municipal uma extensão dos meus objetivos, por entender que a educação é fundamental e prioridade para o sucesso do ser humano. Entrei de cabeça, de corpo e de alma nesta batalha. Busquei caminhar ao lado dos meus alunos, das escolas, auxiliando os diretores, conseguindo recursos para as caixas escolares no estado e no município. Quando vice-prefeita, juntamente com os professores da rede municipal de ensino e a secretária Elisa Guedes, conseguimos implantar o plano de carreira do magistério, um ganho considerável para a classe. Busquei, junto a vários presidentes, escolas, creches para os seus bairros, onde haviam lacunas. Junto ao presidente Jorge Silva,
do Planalto, lutamos muito e conseguimos. A Escola Marlúcio Martins hoje é uma realidade. A creche Vovó Lindoca, senhoras e senhores, também é fruto da nossa luta. Tenho a alegria desta creche ter recebido o nome da minha mamãe, graças ao vereador Carlito, que fez o projeto de denominação atendendo ao pedido do Jorge e da Ivani. Também, gente, foi grande a minha luta, junto aos presidentes dos bairros, Sebastião Amorim, o senhor José Caetano, e Jardim Panorâmico, Henrique Alves, para conseguirmos escolas e creches para atender aqueles bairros. Trouxe, através do Antônio Andrade e do ministro das Telecomunicações da época, Hélio Costa, 2 telecentros para Patos de Minas, com 12 computadores cada um, para os promãs dos bairros Sebastião Amorim e para o bairro Alvorada, para atender as crianças que não possuíam computadores em casa. Quando Antônio Andrade levou o Cefet para a cidade de Paracatu, despertou meu interesse em buscar esse centro educacional tão importante e gratuito para os nossos jovens. Convidei o vereador Bosquinho, meu colega de caminhada, para juntos buscarmos esse grande benefício para Patos de Minas. Foram muitas idas e vindas a Brasília, no Ministério da Educação, nos gabinetes dos deputados, doutor Eliezer Pacheco, sempre acompanhados pelas lideranças patenses, como os nossos representantes Antônio Andrade, Romênio Pereira, a quem devemos agradecer, Geraldo Magela, entre outros. Foi uma batalha, gente. Naquela época, era tão pequeno as diárias, que Bosquim e eu tínhamos que ir para a casa de parentes. Na primeira viagem, fomos para a casa da Roberta, minha sobrinha, onde hospedamos. Na segunda vez, fomos para a casa da Marísia, numa chácara perto de Brasília, onde hospedamos. Gente, e não foi fácil. E eu confesso-lhes que não foi fácil, mas graças a esse esforço, hoje temos implantado o Cefet, que recebeu a denominação de FTM, Instituto Federal do Triângulo Mineiro, com centenas de alunos estudando inteiramente de graça, fazendo seus cursos profissionalizantes e brevemente cursos superiores. Desde que o IFM está instalado aqui, temos lutado por melhorias, acesso digno, iluminação adequada. Já contatei até o prefeito agora, Zé Eustáquio, para resolver umas questões. Depois desta grande conquista, partimos para novos desafios. Certa noite, em reunião no batalhão de polícia, o meu amigo José Vaz, do Corpo de Bombeiros, disse-me que o novo reitor, professor Alfredo Júlio, queria expandir a Universidade Federal de Uberlândia para outros municípios. No dia seguinte, fiz contato com o professor Peterson, sobrinho do José Vaz, que gentilmente agendou para mim uma reunião com a reitoria daquela universidade. Por coincidência, hoje o Peterson é diretor da UFO de Patos de Minas. Mais uma vez convidei o vereador Bosquinho para abraçarmos esta causa. E o então vice-prefeito José Eustáquio, que na época era secretário da Educação do município, e não medimos esforços para conseguirmos o nosso intento. Lutamos muito. Posteriormente, contamos com a ajuda de outras lideranças, da prefeita Béia na época, do Elmiro, e felizmente a UFO hoje é uma realidade. Apesar de todos os percalços, está em franca atividade, formando jovens patenses da região e até mesmo dos estados, que vêm para aqui estudar. No ano passado, formamos a primeira turma, da qual eu tive a grata honra de ser a paraninfa. A construção, que foi paralisada durante 5 anos, pelo então vereador Pedro Lucas e pelo empresário José de Souza Maia, teve início recentemente. Já corri atrás do prefeito José Eustáquio, pois está faltando água, está faltando luz para as obras e o acesso está fechado. Em conversa com ele, fiquei feliz ao saber que foram conseguidos mais 7 milhões para o prosseguimento das obras. A UFO representa um avanço em todos os aspectos da região, do município, sobretudo da economia. E sempre, meus colegas, companheiros, como membro da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, na Câmara, desenvolvi um trabalho sério e responsável.
Com afinco e determinação, busquei recursos na área estadual e federal para facilitar a vida dos nossos estudantes. Foram muitas as coberturas das quadras poliesportivas nas escolas estaduais que empenhei e consegui, com a quadra da escola estadual Deirobóis, a quadra da escola Professor Zama Maciel, as quadras dos bairros que, através do Antônio Andrade, conseguimos recursos no Ministério do Esporte em Brasília. Cobrimos as quadras do bairro Gramado, do bairro Boa Vista, do bairro Sebastião Murim, do bairro Jardim Panorâmico, do bairro Cristo Redentor, do bairro Santa Luzia e da comunidade Pilar. Ouvi um colega vereador dizer na imprensa local: o que adianta quadras cobertas sem bola? Eu concordo. Mas eu asseguro que fiz inúmeras gestões e indicações nesta casa, inclusive votada pelos senhores, ao prefeito da época e ao Fábio Amaro, para muni-las com os materiais necessários. Fui ao Unipam buscar os alunos da educação física para nos auxiliarem no treinamento dos jovens e na ginástica dos adultos nestas quadras cobertas. Fiz também o projeto Olimpíadas entre Bairros, também votado pelos senhores. Tendo à frente um educador, eu tenho certeza que as atividades esportivas fluirão. Está certo. O aquecimento global está insuportável. Precisamos, sim, de dar guarida, dar sustentação para esses jovens. Mente sã em corpo são. A Comissão de Educação, Esporte e Lazer jamais se furtou em abraçar as suas atribuições. Recentemente, participamos nesta casa, inclusive o vereador também, que era da Comissão Brás, de exaustivas e numerosas reuniões, juntamente com profissionais da rede pública do ensino, da elaboração do Plano Decenal de Educação. Já solicitei ao prefeito muitos benefícios para a área. Vocês, meus caros colegas, meus caros jovens vereadores, que estão começando os seus primeiros passos na política, têm um grande desafio pela frente. Palavras bonitas, eloquentes, às vezes são convincentes, mas a nossa missão é agir, é modificar aquilo que prejudica os nossos munícipes, é trazer progresso, desenvolvimento e ordem para todos os setores da sociedade. A vocês, o conselho de uma mulher veterana, prestes a completar os seus 70 anos de idade, que já se encontra no limiar de suas atividades políticas. Jamais menosprezem o trabalho dos seus antecessores, por serem mais velhos, sobretudo se possuem pauta de conquistas importantes para o povo. Façam desta oportunidade, queridos companheiros, que Deus lhes está dando, de ser um vereador desta maravilhosa e pujante Patos de Minas, um motivo para ver o outro crescer ao seu lado, para transformar vidas e construir gente. Aqui todos passamos, todos envelhecemos, mas o importante é quando chegarmos no limite desta vida terrena, olhemos para trás, para as nossas ações e vejamos que construímos, que edificamos. E assim, como o apóstolo São Paulo, possamos dizer: vim, vivi e venci. Combati um bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. Obrigada. Muito bem, professora, parabéns pelas palavras. Vamos abrir a fase de comunicações e eu inicio parabenizando e agradecendo a vereadora Beia e ao vereador Tião Mariano por terem aceitado a liderança, a vereadora Beia e a vice-liderança, o Tião Mariano, do Bloco Parlamentar Democratas e PP. Eu quero comunicar também e aqui agradecer de público ao Bosquim, que estive lá na sua residência, o Recanto dos Pássaros Livres, né? Fui muito bem recebido, agradeço a receptividade e digo aos colegas vereadores que convidados ainda não foram, devem ir lá, porque realmente vale a pena. Lá vocês vão ver o Bosquim trabalhar.
Então está aberta a fase de comunicações. Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, vereador Chico Franchiani, vereador Isaías, professora Dalva Mota, Maria Beatriz, professor Edmê, demais vereadores, meus senhores, minhas senhoras. Na verdade, senhor presidente, eu peço a palavra, primeiramente, cumprimentar o prefeito e também reforçar a questão da indicação do cumprimento ao Milton Romero pela indicação como assessor político. É uma pessoa que faz a interlocução de forma real com o poder legislativo. Desejar sucesso e que ele cumpra essa nova missão com a maestria com que ele sempre cumpriu na função pública. O segundo ponto, senhor presidente, é sobre a questão do decreto, que eu acabei de... Eu tenho uma leitura dinâmica, mas ao mesmo tempo eu queria ler com mais profundidade desses dados que foram repassados aqui para a gente nesse decreto 4.267, assinado hoje, 2 de fevereiro, que nos deixou muito preocupados com se tudo aqui, e eu acredito que for um retrato, um diagnóstico real de como está as finanças do nosso município, realmente é de causar muita preocupação. Mas eu gostaria depois de estar acompanhando e inclusive pegar algumas informações sobre alguns dados que foram repassados aqui e mesmo fazendo parte da comissão do orçamento eu não tive acesso a essas informações. A questão do IPREM, né, que considerando o déficit autorial do município, é um valor de 168 milhões, isso está embutido numa dívida, enfim, o déficit autorial, o cálculo autorial, você tem que fazer em quantos anos? Então a gente tem uma leitura disso mais real, para a gente identificar de fato o que a comissão de transição identificou que o atual prefeito recebeu da dívida. E muitas informações aqui, como são informações que a gente precisa checar, não que a gente não acredita no que está exposto aqui, mas é porque há uma necessidade de nós termos uma leitura real das finanças do nosso município. É com pesar, mas ao mesmo tempo, por incrível que pareça, paradoxalmente, isso me conforta. Por que me conforta? Porque durante 4 anos, eu fui um dos poucos vereadores que tive a coragem, e aí eu quero registrar aqui também o vereador Chico Franchiani, que teve a coragem de enfrentar o ex-prefeito Pedro Lucas. Porque numa zona de conforto, todo mundo gosta de trabalhar, mas quando é para mostrar a realidade do nosso município, principalmente no que tange a questão da gestão pública, poucos tinham ousadia e a coragem de fazer. Eu, desde o primeiro minuto, eu já vi que ele seria um fiasco. Seria o gambiarreiro que eu coloquei aqui, que eu sempre falei aqui. As pessoas achavam que eu personalizava, achavam que eu exagerava, outros achavam que eu fazia teatro, outros achavam que eu era muito duro, outros achavam que eu era radical, outros achavam que eu fazia aquilo só porque era do PT, outros achavam isso, achavam aquilo. Esse decreto comprova que a minha atuação parlamentar foi exemplar. Foi exemplar. Tudo que eu disse do ex-prefeito e tudo que eu, na perspectiva da ação dele, naquilo que ele iria fazer e queria acontecer, aconteceu de fato. Tudo aqui foi cantado. Esse relatório aqui, esse decreto, é um retrato daquilo que eu venho falando, que eu vinha falando há 4 anos, vereador Isaías. E eu só peço uma coisa nessa atual gestão. Há de haver mais compreensão. Eu fui mal compreendido. Você não imagina o tanto que eu fui mal compreendido. Outros falavam assim, você não gosta do Pedro, você tem inimizade com o Pedro. Eu não, relação pessoal eu tenho boa com todos. A questão que eu discuto é o mérito das coisas. Esses dias para trás aprovou o projeto aqui da Focinheira, só fazendo um paralelo aí nessa minha fala, com a aprovação de todos, menos o vereador Otaviano, que votou contrário ao projeto da Focinheira, saiu nas redes sociais
o primeiro título, Vaias ao Bosquinho. Como se isso me incomodasse. Vaias ao Bosquinho. Uma pessoa, inclusive, influente na cidade, eu não vou citar o nome, por respeito a essa pessoa. Eu não vou ser deselegante igual ele foi comigo. Mas vaias ao Bosquinho não é vaias ao Bosquinho. Eu podia ter falado vaias ao projeto que o Bosquinho apresentou e discutir o mérito e mostrar outras alternativas. O problema da sociedade, da população, e aqui na Câmara tem hora, tem momentos, é que a gente fala as coisas e as interpreta no campo pessoal. E toda pessoa que não tem argumento, ela personaliza. Você pode ter certeza. Ela foca numa pessoa e não nas ações. Como eu sou de lutar não por casos, eu luto por causas. É diferente de casos. Causas é muito mais profundo, é amplo, é para a coletividade. Então fica aqui, senhor presidente, esse registro e desejo a todos os vereadores que comecem a lutar por causas e não por causas, porque a fala da professora Edmê, eu não posso comentar, porque ela foi a oradora, mas eu vou só fazer uma rápida fala, porque a fala da professora foi muito importante. Ela pontuou as questões que eu considero históricas aqui na Câmara Municipal, e a professora Edmê é uma valorosa vereadora, uma mulher guerreira. Eu só sou contra ela quando ela fala que tem 70. Eu achei que ela tinha 50, eu enganei, professora. Então fica aqui esse registro. Muito obrigado. Eu quero, como presidente, fazer um comentário aqui para nós, vereadores, até porque grande parte da população, depois desse decreto estar na imprensa, acredito que já está, certamente a população vai procurar muitos de nós, né? Quando nós olhamos esse decreto, nós vemos uma dívida absurda de mais de 260 milhões. Quero dizer a vocês primeiro o seguinte, que déficit atorial não é dívida. Déficit atorial é aquilo que vai faltar daqui 30 anos para bancar a aposentadoria dos atuais servidores. A equalização de déficit atorial se dá por aumento de contribuição dos servidores e aumento da participação do empregador. Então, essa não é uma conta que o município vai pagar. É um problema a se resolver, sem sombra de dúvidas. Haverá necessidade de aumentar a contribuição do município? É uma possibilidade. E isso, então, geraria um aumento de despesa e, consequentemente, uma diminuição na aplicação de receitas em outras áreas. É um problema. Mas aqui quero fazer referência, como disse lá no gabinete do prefeito, ao ex-prefeito Pedro Lucas. Esse não é um problema criado pelo ex-prefeito Pedro Lucas, isso é bom que fique claro. Nós devemos ser honestos e sinceros. Como disse lá, ele foi prefeito, temos a certeza que procurou acertar, apesar de ter errado muito, na minha visão, mas ele passou. Agora nós não temos que falar mais do Pedro, nós temos que falar do Zé. Né? E disse lá e repito aqui, administrar com dinheiro, além de fácil, é gostoso. Competência a gente mostra administrando dificuldades. E acredito que o Zé tem essa competência, que vai conseguir não equalizar isso. Não esperem pagamento, nem 180 dias, nada disso vai acontecer nesses 4 anos. Evidente que os fornecedores vão receber, alguns vão passar para frente, mas é assustador, é preocupante, vai nos apertar a todos os cidadãos patenses, vai apertar a todos nós, não é? Mas não é uma coisa sem solução. E como disse lá, repito aqui, tenho sido insistente com o Zé Eustáquio. Não vou admitir, enquanto vereador, que qualquer questão na prefeitura seja discutida, pelo menos comigo, dizendo, olha, o Pedro deixou uma dívida, o Pedro não. O Pedro não tem mais nada no município. As questões agora são do município, e os responsáveis pelo município é o prefeito e somos nós vereadores. E nós temos é que resolver o problema e mostrar o resultado disso para a população, sem ficar botando culpa nas costas dos outros. Vamos cumprir o nosso papel, vamos fazer a nossa parte e tentar chegar ao final dos 4 anos com uma cidade melhor do que nós estamos iniciando. E, como disse o Zé Eustáquio, cobrarei, espero que todos cobrem, que a partir de hoje, dívida não é mais desculpa para absolutamente nada. Pode ser justificativa para determinadas coisas, mas desculpa não. Com a palavra o vereador Cabo Batista, que tinha solicitado. Depois a professora Dalva Mota. É tanto professor que eu não sei mais. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores.
Parabéns, senhor presidente, pelas palavras aí. Eu acho que o senhor foi sincero em tudo que falou aí, muito bom mesmo. E eu quero aqui agradecer ao prefeito a confiança em meu nome para ser o vice-líder, então Edmeia líder. Eu acho que nosso objetivo aqui é somar. Nós estamos aqui lutando, somos 17, para trabalhar em prol da população, sabendo da dificuldade de cada um, mas eu agradeço pela confiança e pode contar com a gente aqui. Meu objetivo aqui é somar, correto, gente? Senhor presidente, depois eu quero também. Excelentíssimo Também, senhor presidente Francisco Franchiani, caros vereadores, o nosso apoio administrativo, a plenária, obrigado pela presença. Eu queria dizer, o presidente já disse que não fala mais em dívida, mas eu só gostaria de fazer um pequeno lembrete, que essa dívida do município ela não começou na gestão do Pedro Lucas. A dívida ela vem aumentando a cada gestão. E essa agora aumentou muito realmente, mas nós sabemos também que nós estamos com uma crise mundial, nacional, estadual e municipal. Então, nós temos agora que realmente arregaçar as mangas e trabalhar, né? E sabemos que não está fácil, não vai ser fácil trabalhar com pouco dinheiro. Eu até acho que o prefeito José Eustáquio tem grande competência, é administrador, é professor, e nós queremos que realmente ele acerte, como você disse, que ele e o Paulo Mota entreguem essa prefeitura com uma dívida menor do que essa. É para isso que nós estamos trabalhando. Gostaria de, na comunicação, falar também que eu estive com o prefeito José Eustáquio para discutir com ele a escola do meio rural. Algumas mães, desde o ano passado, têm me procurado, umas mães lá de Bom Sucesso, com um aluno em Bom Sucesso, com os filhos em Bom Sucesso e outros em Santa Maria, pedindo para transferir para Major Porto, justificando que a escola de Major Porto ela é uma escola mais bem equipada, é uma escola reformada, que é uma escola melhor, que tem mais qualidade. E a questão do transporte. Nós fomos lá no José Eustáquio e vimos assim, que existe uma necessidade de discutir as escolas rurais, tanto do lado leste como do lado oeste, e isso é uma questão que tem que ser feita pela Comissão de Educação. Eu estou passando essa necessidade para o presidente, o David Bala, porque lá no Areado, por exemplo, que é minha terra natal, é o meu lugar querido, lá tem um aluno no segundo ano. Não tem mais criança nas escolas. Aqui em Patos está acontecendo a mesma coisa. Tem escola aqui em Patos fechando. Coronel Osório fechou com a criação do Quebec. Então, vai 5 professores para 5 alunos. O aluno do segundo ano vai para uma turma da frente. Existe um prejuízo de qualidade pedagógica, de aprendizagem. E eu falei com o Zé, vai ter que arranjar um corajoso para fazer o enfrentamento disso. Antigamente a gente estudava nas fazendas, nas escolas rurais. Depois fez o manejamento, foi para os distritos. E agora os distritos também estão com problemas. E isso vai ter que ser discutido, que é a resposta que nós demos para os pais, que envolve 2 escolas, lá que nós estávamos discutindo, envolve 2 escolas. A de Bom Sucesso, 3, aliás, a de Bom Sucesso, a de Santa Maria de Major Porto. E a de Santa Maria Municipal, as outras 2 são estaduais. A gente sabe que existe um monte de regras para se fechar uma escola. E desagrada um, agrada o outro, mas isso é uma grande necessidade de ser discutido. Nós temos que falar isso com a Beth, que é a superintendente do Estado, fazer reunião com ela, com a secretária de Educação nossa, que é a Fabiana, com o prefeito, o Zé Eustáquio, e os vereadores todos também, porque realmente é uma despesa muito grande para manter poucos alunos na escola. Poucos alunos. Então, é uma necessidade, está passado, David Baila, para você, sobre essa necessidade de refazer um estudo, de rever as escolas do meio rural. Era essa a... Aí, nesse dia também, nós falamos com o José Eustáquio da necessidade do pagamento, de fazer o convênio com as escolas, com o transporte escolar dos meninos, dos estudantes do curso superior. Sem esse dinheiro, inviabiliza, eles vão fechar curso, eles vão deixar de estudar. Então, isso aí que nós pedimos, e com essa calamidade financeira, nós vimos lá que realmente está difícil, mas como ele deu aqueles 150 mil para cada vereador como indicação, eu falei para ele o seguinte, que lá no Major Porto,
a prioridade, Major Porto, Areado, Pindaíbas, é aquela toda a região leste, que priorizasse pelo menos o transporte dos estudantes até que se resolva essa questão da calamidade financeira. Obrigada. Parte. Só para mim complementar que a ida dela lá, eu acompanhei ela também, correto? Então nós fomos juntos lá também. Desculpa, Sabemos da vereador. dificuldade, né, Deide? Então nós vamos ter um problema futuro aí, né? Desculpa, Positivo. vereador Cabo Batista. Palavra Otaviano Marcos, depois vereador Mauri. Doutor, tá bom, meu sonho está funcionando, tá, né? Doutor, é o seguinte, eu vejo o decreto até também lá na prefeitura, eu gosto de ir lá, quer dizer que a Procuradoria-Geral do município também, ela está lá com o doutor Jardim Souto, a doutora Daniela Cambraia, a doutora Cristiana Queiroz, doutor Rodrigo Martins, doutor Guilherme Fonseca, doutor Joanes Vilaces, doutor André, e agora, ali o doutor Rafael Godin, né? Esse está lá no PROCON. Então, acho que a prefeitura tem tudo aí, eu acho que agora vai se acertar, porque pelo menos a equipe, né, é muito grande, né? São 8 ou 9 procuradores aqui ainda, mais a doutora Marisa Pérez. Então, desejo sucesso, né? E fico a lamentar aqui, assim, de uma das coisas que eu lamento é a retirada do Manito lá do PROCON. Porque realmente ele, se tivesse ser conservado como outros foram conservados, ele era uma pessoa que também fez um bom trabalho e tinha desenvolvido um bom trabalho lá no PROCON. Sempre atento, sempre solícito e era sempre cumprimentado, porque ele realmente fez uma... Mas desejo, né, que essa equipe aí, que o Zé Eustáquio, enfim, acerte, né, e que Deus abençoe essa jornada aí. Mauri. A palavra. Pois é, professora, né? Senhor presidente. Ligou. Senhor presidente, faço parabenizar o senhor pelas palavras aí da gestão passada. Vamos tocar para frente. Gostaria também de parabenizar 2 colegas aqui, o vereador Cabo Batista pela indicação da reforma da quadra da Escola de Lanhosos e do nosso querido vereador Isaías, com a verba de subvenção para a nossa comunidade, a qual, como se diz, vai ser muito bem-vinda. Dou-lhes os parabéns e em nome da população. E qual a população a qual vem sofrendo na nossa escola, presidente, com falta de água, sim, sendo abastecida por caminhão-pipa. Então é muito válido, como se diz, em meu nome, essa comunidade parece que ela reabriu, uma comunidade muito antiga. Então fica aqui o meu protesto e o meu pedido para que as autoridades nos ajudem. E gostaria também de agradecer aqui a presença do nosso querido Paulo, toda a diretoria da DV, a qual uma diretoria que eu gosto, estimo muito, tenho um grande apreço e é de muita competência, seriedade, uma instituição muito boa. Então eu faço aqui, Paulo, fica aqui o meu abraço a vocês e estamos aqui à disposição de todos os vereadores. Então, Deus de já agradeço a todos e uma boa tarde. Palavra, professora Edmir. Senhor presidente, colegas vereadores, amigos que nos honram com as suas presenças essa tarde. Senhor presidente, eu gostaria nesse momento de cumprimentar aqui o nosso amigo Miltinho, viu, Miltinho? Foi uma excelente indicação e eu gosto muito do Miltinho e admiro esse Miltinho, porque foi a primeira pessoa e única que eu vi elogiar a Câmara de Vereadores, o trabalho dos vereadores. Ele fez uma matéria maravilhosa sobre a função do vereador, o trabalho que nós fazemos, divulgou na imprensa, ele levantou o astral, né? E eu gostaria, Miltinho, que depois você pegasse aquela matéria e passasse uma cópia para cada um de nós, porque realmente é relevante. Bom, o senhor presidente, também eu quero comunicar que eu representei esta casa na formatura lá dos alunos do curso de Medicina Veterinária. Foi uma festa linda, uma cerimônia muito bem organizada, uma felicidade muito grande de todos. Só isso. Obrigado. Presidente. Brás Paulo, depois vereadora Deia e Bosquim. Mais uma vez, boa tarde a todos, colegas vereadores, servidores dessa casa, aqueles que nos acompanham aqui. E eu acho importante fazer aqui algumas considerações
do momento que nós estamos vivenciando no município. Muitos vão ser questionados. Saímos ali a porta para fora e seremos questionados. Patos quebrou, acabou o mundo. Vão questionar as questões dos custos dessa própria casa legislativa. E é importante que nós tenhamos uma clareza muito grande da nossa função. É importante que cada um de nós, mais do que nunca, tenhamos a percepção, muito pelo contrário, o mundo não acabou não. A Câmara Municipal de Patos de Minas, pelo contrário, né, dona Edmir, nós fazemos parte da solução. Nós fazemos parte da resposta que a população espera e não podemos nos esconder atrás dessa crise para não fazer aquilo que nós temos que fazer. A gente discutia isso hoje, eu e algumas pessoas. Nós temos que justamente, talvez, aproveitar esse momento de olhar para frente. O Zé Eustáquio tem trabalhado muito na linha de uma profunda transparência, otimizando recursos, fazendo economia onde tiver que fazer economia, cortar onde tiver que cortar, e eu penso que tudo isso é fundamental, necessário. E é necessário que essa casa, cada vereador, cada vereadora, independente de tantos mandatos ou primeiro mandato, que a gente seja parceiro naquilo que é importante para o município. Não estou falando em ser conivente com o erro, mas é importante que nós sejamos não simplesmente otimistas, mas que nós sejamos proativos. Né, Valtinho? É importante que nós sejamos proativos. É importante que nós utilizemos dessa casa legislativa como uma verdadeira representação popular naquilo que é inerente à população. Porque claro que tudo aquilo que se faz na prefeitura, o objetivo não é outro senão não piorar a situação que já está aí. Mas pelo contrário, para que possa melhorar, né, Paulinho? Para que a gente possa caminhar vislumbrando dias melhores. E qual que é a nossa função? Eu queria resgatar particularmente duas. A primeira é legislar. Nós temos que ficar atentos às leis, novas leis se necessário, ou seja, trazer de fato para o município aquilo que foi importante. E uma coisa que eu acho que não é demérito nenhum, se a gente viu alguma coisa num outro lugar que funciona bem e que se couber na realidade de Patos, seja bem-vindo. Muitas vezes as coisas mais importantes, as que funcionam melhor, são aquelas que são simples, não é preciso reinventar a roda toda vez. A outra questão é a dimensão do fiscalizar. Numa época de poucos recursos, nós temos que fiscalizar mais ainda. Aquele vereador que puder estar presente nas escolas, presente no PSF, presente na UPA Porte 3, que agora não é mais Porte 3, agora é Porte 8. Né? Mas é a mesma UPA, muda a nomenclatura igual lá na escola, dona Edmir. Era série que passa para ano, era ginasial que passou para isso, mas no fundo é professor e aluno. Muda-se nomenclaturas, mas a essência é a mesma. Então nós temos que legislar, temos que fiscalizar, queira Deus que não precise, mas o Chico dizia muito na última legislação, é preciso também muitas vezes julgar, né, Chico? E não é fácil. Não é fácil. E que nós sejamos parte dessa solução. Então, sobre esse decreto de calamidade, que ele extravase a questão do personalismo. É muito fácil apontar o dedo e falar, ó lá. Mas e a nossa contribuição? Eu espero que cada um de nós possa contribuir da melhor forma com esse governo do José Eustáquio, do Paulo Mota e de todas aquelas pessoas que estão empenhadas nesse governo. A Dalva me lembrou, obrigado Dalva, do seguinte, nós tivemos aqui uma reunião com representantes dos fóruns regionais do estado de Minas. E dentro desse colegiado executivo, né, que consta dos seguintes municípios, Arapuá, Carmo do Paranaíba, Guarda-Mor, Lagamar, Lagoa Formosa, Matutina, Patos, Presidente Olegário, Rio Paranaíba, Santa Rosa da Serra, São Gonçalo do Abaeté, São Gotardo, Tiros, Varjão de Minas e Vazante, dentro dos fóruns regionais, eu tive a alegria de ser o representante desta micro-região. E já me comprometo com os demais colegas a que nós tenhamos essa sintonia regional. Patos tem que se entender não só como um município isolado,
mas como região. Mesmo nesse período de, vamos dizer, caristia, mesmo nesse período de dificuldades, nós não podemos parar, aliás, vou refazer minha frase, nós não podemos parar de fazer aquilo que é próprio nosso, que é estreitar os caminhos, que é buscar o Estado independente do governante, é buscar os caminhos federais independente do governante, porque aqueles que assumem cargos eletivos, seja no Executivo quanto no Legislativo, uma vez no cargo, nós temos que ir além daquilo que é partidário. Senão a nossa política vai ser sempre pequena, mesquinha, proselitista. Então quero agradecer aos colegas vereadores que votaram no meu nome, por essa responsabilidade que me foi colocada. Se não me engano, também o vereador Flávio de São Gonçalo do Abaeté ficou como suplente nesse trabalho, né? Já fui, inclusive, convidado a estar lá dia 20, levando um pouco desse trabalho até lá. E quero pegar carona aqui no que a Dalva falou sobre a questão das escolas rurais, que não são só as escolas rurais. Nós temos um problema sério nas escolas urbanas em Patos de Minas, aquelas que estão nos bairros. Eu desafio aqui um vereador que não foi procurado por mais de 30, 40 pais pedindo uma vaga, ou no Normal, ou no Marculino, ou no Tiradentes, qual que é a outra? No Madalena, no Monsenhor Fleury, e tem mais uma, e no Guilherme de Melo. E as outras escolas vão à margem. E o que está acontecendo? Nós temos um problema sério, Bosquinho, que é o seguinte, e aqui eu tenho que fazer, não meia-culpa, mas nós temos que fazer e pensar as leis na sua complexidade. Porque quando se aprova uma lei, você pensa o lado bom da lei. Você não consegue perceber quais vão ser as... Vamos dizer assim, o que essa lei traz que vai prejudicar alguma coisa que já está estabelecida. E a própria lei do passe livre, ela gerou, eu não imaginei isso, mas ela, por exemplo, gerou nos bairros uma profunda vontade dos meninos de estudar no centro. E nós temos escolas de bairro que estão fechando. E nós temos, por exemplo, o Aristides Memória, que é o CAIC, uma escola que é estruturada para ter X alunos, ela está com 4 turmas. Então, e nós temos um Marculino de Barros que não cabe mais um mosquito lá dentro. Nós temos a escola normal que o pessoal, se for necessário, dorme na fila para conseguir uma vaga. Então, eu coloco aqui não só para a Comissão de Educação, eu acho que o debate é mais amplo do que isso, mas nós temos que pensar tanto a questão da educação rural, por mais que o pai tenha direito à educação, e a própria mãe veio falar comigo, mas só tem um filho numa determinada série. Qual que é o custo disso para o município? Porque não é o município não é uma entidade. Nós estamos falando, na verdade, do dinheiro que é público, que é para a sociedade. Quer dizer, qual que é o custo de manter uma turma com um aluno? Qual que é o custo de transportar? Qual que é o custo de abrir uma escola? Toda vez que eu passo na Boa Sara, que eu vejo uma escola novinha, abandonada, aquilo me dói na alma. Ela foi construída, me parece que funcionou 1 ano e meio, e foi desativada. Não tem aluno. E ao mesmo tempo, se não me engano, ela pertence ao Estado, que também não passa ao município. Ela poderia ser agregada ao patrimônio do município para ser utilizada, inclusive, como base do trabalho rural todinho daquela região. Várias vezes eu conversei, inclusive a Beth levou o pedido nosso, e foi negado, Bosquinho. Está fechada, provavelmente será invadida, e uma vez invadida, ela será depredada. E depois que ela tiver depredada, toda quebrada, que não tiver mais nada, Cabo Batista, aí ela vem para o município. Para a gente fazer o que com ela? Então, é muito triste essas coisas. Então eu coloco esse momento de poder comunicar, de passar aos vereadores algumas realidades, e acho que cada vereador também deveria passar algumas realidades dos seus contextos particulares. Quando eu estava lendo as indicações, e algumas inclusive eu vou pedir coautoria quando for oportunidade, de como que o município é grande, como que nós temos que estar atentos, principalmente, Paulinho, nesse tempo em que tudo falta. É difícil falar em reajuste, é difícil falar em abastecer os veículos, é difícil falar em criar algum investimento por parte do município, né? Então devolvo a palavra ao presidente, já está agoniado aqui do meu lado, mas eu peço desculpas, né? Mas eu tinha que realmente me manifestar. Obrigado. É porque eu fico agoniado, porque todo mundo olha para mim, toma a palavra dele, então eu vou tomar.
Com a palavra, vereadora Béia, depois o vereador João Bosco, né? Béia. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, amigos assessores, queridos amigos da galeria. Presidente, eu gostaria de te parabenizar pelas palavras que o senhor falou agora lá no gabinete. Aqui, realmente, a verdade é essa. Agora nós temos que esquecer a dívida do município, arregaçar as mangas e trabalhar. O prefeito já sabia que, infelizmente, ele ia enfrentar essa barra. Eu sei o que ele está passando, sentando naquela cadeira ali, com dívida, é muito difícil, mas nós vamos ajudar ele é competente, com certeza ele vai dar conta, daqui uns dias vai voltar ao normal a prefeitura. Eu quero parabenizar também a escolha do prefeito por Milton, viu, Milton? Bem-vindo, fiquei feliz de você estar aqui. E também gostaria de agradecer aos colegas do Democrata por confiar em mim para ser a representante de vocês e do PP também, do Tião Mariano, que também vai fazer parte, né, Tião? Que vai ser o meu vice. Contem comigo. No mais, muito obrigada. Palavra, vereador João Bosco. Senhor presidente, serei rápido apenas para comunicar com muita tristeza que a ex-primeira-dama, dona Marisa Letícia, faleceu e a família do ex-presidente Lula está doando os órgãos dela. É só para apenas fazer esse registro. Obrigado. Palavra, vereador Tião Mariano. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência, senhor presidente. Não vou dizer, te dar os parabéns também, porque todo mundo já está te dando os parabéns pelo que você falou, né? Não, mas é isso aí. O que você disse é a pura verdade. O que passou, passou, agora vamos tocar para frente e pronto, né? É isso que nós temos que fazer. E agradecer a minha colega aí, a Béia, por me convidar, viu, Béia? Obrigado, viu? E nós estamos juntos aí. E dizer para minha colega Dalva Mota também, viu, Dalva? Lembrar de nós que eu sou adoriado também, viu? Não esquece de mim não, tá bom? Obrigado, era isso que eu tinha para dizer, tá bom? Bom, então, eu solicito à Comissão de Legislação, Justiça e Redação a devolução dos projetos analisados na reunião do dia 30 e 31 de janeiro para discussão e votação em primeiro turno. Peço palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Vicente. Depois, vereador Isaías. Devolver. Senhor presidente, eu gostaria de devolver o projeto de lei 4479 de 2016, de autoria do vereador Lázaro Borges. Altera a redação do inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 6.390, de 2011, que dispõe sobre a celebração de convênio e termo de concessão de apoio financeiro para repasse de recursos financeiros pelo município de Patos de Minas, na forma de subvenção social, contribuição, auxílio e outros auxílios financeiros a pessoas físicas. Senhor presidente, o parecer da comissão é pela não aprovação do projeto. Inclusive, tem aqui no processo parecer jurídico. Depois gostaria que Vossa Excelência pudesse solicitar ao secretário para que possa estar fazendo a leitura dos mesmos. E também, aproveitando a oportunidade, eu gostaria de estar retirando 3 projetos de minha autoria. São os projetos 681, o projeto de lei 672 e o projeto de lei 666, todos relacionados à alteração da lei de uso e ocupação do solo. Então, está sendo retirado. Senhor presidente. Lázaro Borges. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenária. Eu gostaria de retirar esse projeto, uma vez que ele já foi pautado no ano passado e a gente já tinha em vista de que não seguiria com ele. Então, retiro o projeto e, se for possível, transformar em indicação ao senhor prefeito. 4479. Então, o projeto 4479, que a comissão acaba de devolver, foi retirado pelo autor e solicitado sua conversão em indicação ao senhor prefeito. E eu determino a Secretaria da Casa que proceda
a elaboração da indicação para, se possível, entrar na pauta de hoje ainda. Palavra, vereador Isaías. Senhor presidente, eu devolvo o projeto de lei 435/21 de 2017, de autoria do Paulo Correia, Paulinho do Sintrasp, que denomina Manuel Caldeira Brante Nenzinho, a atual Rua 23, localizada no bairro Breno Afonso, com parecer favorável. E devolvemos também o projeto de lei complementar número 696 de 2017, de autoria do Executivo Municipal, que prorroga o prazo para a realização do concurso público para cargos previstos na Lei Complementar número 519, de 30 de dezembro de 2015, também com parecer favorável. Senhor presidente. Palavra, vereador Cabo Batista. Eu quero anunciar o projeto de lei 4178 de 2015. Eu vou retirar esse projeto, correto? Está na pauta, vereador, não, né? Não, 4178. É um que dispõe sobre o atendimento de usuário em estabelecimento bancário no município. Está sendo retirado. Defira a retirada como requerido e determina para a secretaria que adote as providências necessárias. Senhor presidente. Palavra, vereador Otaviano. Devolvo o projeto de lei 4518 de 2017, autoria Vicente de Paula Souza. Altera a redação do artigo 1º da Lei 2.862, de 2 de outubro de 1991, que denomina a Rua João Vieira Nunes, localizada no bairro Santo Antônio. Esse projeto aqui é da própria prefeitura, que pede depois para se alinhar nomes, e é uma mudança simples, não está da própria prefeitura, né, para acertar lá a quadra. Também o projeto de lei 695/2017, do Executivo Municipal. Senhor presidente, eu gostaria, se o senhor permitir, eu gostaria que o secretário lesse aqui o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, para que as pessoas pudessem tomar aqui. O projeto altera as leis complementares, números 014, de 27 de julho de 92, 028, de 31 de outubro de 1994, e 320, de 31 de dezembro de 2008. E regulamenta a gradação das multas e a contribuição ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. É número 695. Sem complementar, é o primeiro da pauta, na primeira página da pauta. Ou então, senhor presidente, apenas o parecer. Se quiser, eu posso ler o parecer aqui da comissão, pode ser então? Eu posso sugerir à comissão, e especialmente ao senhor como presidente, ao vereador Isaías e também a vereadora Dalva Mota, que integra a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando esse projeto juntamente com a Procuradoria Jurídica, nós percebemos que estão sendo alteradas pelo menos 3 leis, ou citadas 3 leis. Leis de uso e ocupação do solo, né, o plano diretor, que para suas alterações, se forem alterações que interfiram em alguma questão urbanística da cidade, deve ser submetida ao Compur, acho que aí não foi o caso. Inclusive e aqui... hoje, conversando com a Procuradoria do município a respeito desse projeto, ele me disse que simplesmente transferiu o que estava no decreto para uma lei. A princípio, não concordei muito com isso. Então, para evitar que eu, como presidente e como vereador, peça vista do projeto, eu sugiro à comissão, caso os senhores, né, concordem com isso, que retenham o projeto na comissão e que nós possamos convidar aqui essa semana o procurador do município, juntamente com o pessoal do planejamento do município, para que eles possam explicar melhor essas alterações. Porque nós vimos alterações em recuos, que eram feitos por decreto, Sim. Segundo eles a redação não estava muito clara. Eu acho que é um projeto que é importantíssimo para a cidade, porque o mais importante era não deixar ter construção irregular, né? Isso é omissão do poder público, e agora o poder público, com isso, permite que as pessoas regularizem as suas construções mediante o pagamento de multa. Senhor presidente. Mas nós devemos observar, e algumas situações na nossa cidade são crônicas, muitas vezes a pessoa constrói um prédio aqui na Getúlio Vargas, fora dos padrões permitidos, e constrói ali 2, 3 apartamentos a mais do que o permitido.
paga 80, 40, 60 mil de multa e sai com 3 apartamentos na Getúlio Vargas, cada um no valor de R$1 milhão. Ou seja, com perdão da expressão, vão zoneando a nossa cidade, literalmente, a troco de pagamento de multa. Então, acho que é uma coisa que nós devemos discutir. Sei que essa discussão deveria ser travada muito mais no mérito, mas por essa questão do compor, eu fiquei numa certa dúvida. Por isso, volto a dizer, não estou determinando que se façam isso. Estou solicitando à comissão, caso queiram, que adote essa providência. Pela ordem. Vereador João Bosco. Pela ordem, senhor presidente. Se a comissão não reter o projeto, eu vou pedir vista dele. Perfeitamente. Senhor presidente, vereador Otaviano. Não, é porque é o seguinte, eu estava concluindo, né, tomou a palavra depois o Bosco. Então, inclusive aqui no parecer, né, daqui fala-se que, entretanto, a ausência de parecer do Compur. Quer dizer, eu li aí o parecer. Não é impeditiva, mas esse projeto, ele, como constitucional, até no momento ele está, sem problema. Sim. Como ele está aqui, se ele entrar, eu votarei contra. No mérito, né? No mérito eu votarei contra, como constitucional. Por isso que eu estou solicitando à comissão, que é melhor a gente discutir ele mais, ter mais explicação, sabe? Eu acho que a comissão, em acordo aí com a Dalva, com Isaías, vamos fazer o seguinte, vamos segurar esse projeto então, eu vou retê-lo aqui comigo, e nós vamos estudar esse projeto mais, ok? E essa semana a gente convida a Procuradoria para vir dar as explicações. Eu concordo com o vereador Isaías que a função de vocês, era isso que eu queria do vereador Isaías, a Dalva e do Otaviano, é de olhar só a legalidade. Só a legalidade que nós olhamos. E essa discussão nós levantamos, o que seria discutido no mérito, que eles queriam ter que trabalhar, não é verdade? Isso. Então, realmente todos nós contra o projeto no mérito, mas ali a nossa função não era... Era só olhar a legalidade. Eu li o parecer, ficou bem elaborado, sem sombra de dúvidas, né? Vereador Vicente. Vereador presidente, na verdade, na reunião eu citei que esse projeto deveria ter o parecer do Compur. Mas, no que a Vossa Excelência falou das construções irregulares de prédios que constroem apartamentos a mais, depois pagam as multas, na verdade, esse projeto de lei vai proibir esta prática, porque a partir do momento que esse projeto de lei for promulgado, aquela pessoa que iniciar uma obra irregular, ele não vai ter o direito de regularizar a construção, ela vai ficar irregular. Ou ele vai ter que demolir, adequar, ou fica na irregularidade. Agora, esse procedimento que estava acontecendo na prefeitura de estar regularizando também é irregular, porque a lei nunca deu direito da prefeitura regularizar essas construções irregulares. Estavam acontecendo de maneira inadequada. Então, esse projeto de lei veio só para dar legalidade a uma irregularidade que estava acontecendo. Esse decreto 3181, que está sendo transformado em lei, era totalmente inconstitucional. Isso aí está trazendo a legalidade, porque já estava acontecendo. Há muitos erros que vem acontecendo desde 95. Precisamente 1994, né? Mas você vê, a questão de se falar, bom, agora vai regularizar só as construções que estão agora ninguém vai mais construir coisa irregular, nós sabemos que isso não é a realidade, até porque em 94 tomaram essa mesma decisão que nós estamos tomando. Vamos regularizar e acabar. Aproveitar aquilo que vigorou em 94, e ela vigorou de 94 até 2016, no final de 2016, mesmo irregular, e todo mundo continuando a fazer aquilo que era irregular. Nós, efetivamente, a Câmara não pode tomar nenhuma atitude quanto a isso, porque a fiscalização, o poder de polícia para isso, quem tem é o chefe do Executivo. O que nós estamos fazendo é dando a ele instrumento. Eu só acho que nós devemos ter prudência na concessão desse instrumento, estudá-lo melhor, discutir e fazer. E alguns acham que a multa é pesada. Eu acho que a multa até é leve. Porque se a pessoa está construindo irregular, ela tem consciência que está fazendo errado. Então, na realidade, devia derrubar mesmo. Não é? Senhor presidente, Vereador eu queria me dirigir ao meu time e pedir que você começasse uma engrenagem, porque nós precisamos, na verdade, rever o nosso plano diretor. É importante que nós comecemos um trabalho mais amplo para que a gente não vá recortando, senhor presidente. Eu já estou adotando essas medidas, viu, vereador? Essa questão de você muda um pedaço, que muda outra, Z1, Z2, Z aquilo outro, e de repente nós vamos ter um grande Frankenstein. Então é preciso que nós tenhamos um plano diretor que converse com esses novos tempos, mas que também preserve aquilo que tem que ser preservado. Porque se também em nome do lucro puder fazer qualquer coisa em qualquer espaço da cidade, aquelas pessoas no passado
que inclusive investiram num determinado bairro para ter um sossego, um dia ela amanhece, tem um arranha-céu no quintal dele. Então eu penso que isso também é responsabilidade nossa. É um assunto espinhento, por isso que ele tem que ser debatido, tem que ser colocado, né, à luz da população. Obrigado. Bom, então, iniciando o processo de votação em primeiro turno, em discussão para votação em primeiro turno, projeto de lei complementar 696 de 2017, de autoria do Executivo, que prorroga o prazo para a realização de concurso público para os cargos previstos na lei complementar 519, de 30 de dezembro de 2005. O parecer da comissão é favorável. Em discussão, em votação, e os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por 16 votos. Projeto de lei 4521, de autoria de Paulo Augusto Correia, Paulinho do Sintrasp, que denomina Manel Caldeira Brant, Nenzim, atual Rua 23, localizado no bairro Afonso Queiroz. Em discussão, em votação, e os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por 16 votos. Em discussão para votação em primeiro turno, projeto de lei 4518 de 2017, de autoria de Vicente de Paula Souza, que altera a redação do artigo 1º da Lei 2.862, de 2 de outubro de 91. Em discussão. Em votação, aprovado por 16 votos. Esse aqui é segundo turno? Esse é decreto legislativo, não tem nada para segundo turno? Eu gostaria de lembrar as pessoas que nos acompanham aqui, e até eu fico muito intrigado com isso, porque muitas vezes a gente coloca o projeto em votação e diz, bom, em discussão para votação em primeiro turno, projeto de lei tal, quem tiver favorável, quem for a favor, permaneça sentado, quem for contrário, levanta, todo mundo fica aprovado. E muitas vezes a pessoa pensa assim, poxa, mas esse povo aprova esse projeto em 30 segundos, ninguém fala nada. Todos esses projetos aqui estão na casa há muitos dias, todos já foram discutidos pelos vereadores, já passaram na primeira comissão, que é de Legislação, Justiça e Redação, presidida pelo Otaviano e composta pelo Isaías e pela dona Dalva Mota. Então, os projetos, quando o vereador chega aqui, ele já chega sabendo o que ele vai votar a favor ou contra. Então, as pessoas falam, o cara põe para votar e ninguém fala nada. Então, na realidade, eu tenho tentado, né, divulgar isso perante a população. O trabalho do vereador, ele não acontece aqui na reunião. O trabalho do vereador, ele acontece nas reuniões das comissões, no trabalho que as comissões fazem, indo nas escolas, indo nos postos de saúde, indo perante a população, ali que se discute a consequência e a viabilidade ou inviabilidade do projeto. Quando todos nós chegamos aqui, porque às vezes falamos, o vereador não falou nada, mas é porque o que ele tinha de dizer, ele já disse durante a semana. Tá? Isso é só uma explicação, vereador Nivaldo. Só reforçando isso aí, né? Inclusive, essa semana tivemos uma reunião, depois pintou outro, mais 2 projetos, nós tivemos outra reunião no outro dia. Né? Só reforçando isso aí. E eu quero parabenizar os vereadores, porque a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que trata da legalidade, como eu disse, composta por 3 vereadores, a reunião que eu estive aqui, passei ali na porta, estavam reunidos, estavam presentes inúmeros vereadores, me lembro que o Velau Vicente, inclusive, entrou como suplente, né? o Mauri, eu vi que estava lá, enfim, o Nivaldo, enfim, outros vereadores. É importante que todos participem das reuniões de todas as comissões para que possam se inteirar das discussões que nós estamos travando aqui. Veja que quando eu, que não participei, falei da questão do projeto da regularização, que conversei isso com o Marcos e com o doutor Virgílio também, o Isaías, o Vicente, o Otaviano, a Dalva, eles já tinham discutido esse assunto, já tinham levantado esse problema, né? E eu acho que isso é importante e é isso que vai mudar a imagem da nossa instituição perante a população. Vai para o segundo turno aí, o que temos, Brás? Então, encaminhe os projetos de lei aprovados em primeiro turno nas comissões pertinentes para emissão de parecer de mérito para a próxima reunião do dia 16 de fevereiro e passaremos agora à discussão e votação dos projetos em segundo turno. Palavra, vereador Brás Paulo. Devolvo para votação em segundo turno, projeto de lei 4.510 de 2016, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo a alienar faixas de terreno que especifica. A fundamentação é o seguinte, a lei orgânica do município prevê a possibilidade de alienação de bem imóvel, tipificador como faixas remanescentes que não possuam
área mínima passível de edificação. Assim, o Executivo possui legitimidade para a alienação do imóvel aos lindeiros, mediante autorização legislativa. Votaram pela aprovação, eu como relator, mais os membros da comissão, o vereador Nivaldo e o vereador Sebastião de Souza Almeida. O parecer favorável. Pela ordem, senhor presidente. Palavra, vereador Isaías. Eu quero devolver o projeto de lei complementar número 690 de 2016, de autoria do Executivo Municipal, que altera a denominação, atribuições e requisitos do cargo de auxiliar de consultório odontológico, constante do anexo 1 da Lei Complementar número 18, de 14 de dezembro de 1993, que institui o quadro de servidor da Prefeitura Municipal de Patos de Minas e dá outras providências, com parecer favorável da Comissão de Saúde. Pela ordem, senhor presidente. Palavra, vereadora Dalva Vou Mota. devolver o projeto 691 de 2016, do Executivo Municipal, que altera a denominação, atribuições e requisitos do cargo de técnico em higiene dental, constantes no anexo 1 e 2 da Lei Complementar número 69, de 30 de abril de 1998, que dispõe sobre a criação de cargos públicos, com parecer também favorável. Então, em discussão para votação em segundo turno, o projeto de lei complementar 690/2016, de autoria do Executivo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem levantando. Aprovados por 16 votos. Em discussão para votação em segundo turno, projeto de lei complementar 691 de 2016, de autoria do Executivo Municipal. Em discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por 16 votos. Em discussão para votação em segundo turno, projeto de lei 4510 de 2016, que autoriza o Executivo a alienar faixas de terreno que especifica. É aquelas faixas de terrenos que nós já falamos ali na reunião passada, na Avenida Padre Almir. Em discussão, em votação, e os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por 15 votos, com abstenção da vereadora Dalva Mota. Obrigada. É porque falei da abstenção porque na reunião passada a senhora falou do seu irmão. Então eu já sabia que a senhora ia se abster, eu só me antecipei, vereador. Em discussão, para votação em turno único, projeto de decreto legislativo número 944, de autoria do Legislativo, que concede o título honorífico de cidadão patense ao desembargador Nelson Messias de Moraes. Em discussão, em votação, aprovado por 16 votos. Aliás, doutor Francisco, eu sinceramente, quando eu vi esse projeto, eu pensava que o Nelson fosse patureba aqui. Eu também sempre pensei. Gema, acho que ele é de Presidente Olegário. Hein? Acho que ele é de João Pinheiro, né? Não, na minha terra pior não é qualquer um, lá é diferente. Mas ele é de outro, mas tudo bem, merece, né? Foi muito bom esse título aí. Eu solicito da comissão de redação se os projetos poderão ser votados quanto à redação da maneira em que se encontra. Sim, redação. Com a mesma redação. Encaminho os projetos de lei à Comissão de Legislação e Justiça para a emissão de parecer de redação e passamos agora à discussão e à votação das indicações. Eu solicito e sugiro aos colegas vereadores, e caso todos concordem, que nós possamos votar essas indicações em bloco. E eu vou pedir uma gentileza a todos os senhores vereadores. É um direito que nós temos, que cada vereador tem, de fazer suas indicações. Nós temos na pauta de hoje aproximadamente 130 indicações, 139, salvo engano. Não, muito mais do que isso. 139 indicações, que são solicitações para quem nos assiste aqui, de providências ao senhor prefeito, ao executivo, para que adote determinadas providências. Nós temos um dispêndio muito grande de tempo e de papel encaminhando isso para o executivo. E falo com toda honestidade, na maioria dos casos as indicações viram rascunho. Eu gostaria de perguntar aos colegas vereadores se todos concordem que nós possamos votar as indicações e encaminhá-las para o assessor político por e-mail. De qualquer forma, os senhores têm a documentação, que foi a votação na Câmara, para informar suas bases eleitorais, que foram feitas as indicações, porque agora não sei qual vai ser o procedimento, mas no passado,
o ex-prefeito estava adotando um procedimento, adotou durante um tempo, de cada indicação dessa que chegava, ele fazia um protocolo e um processo, com uma pastinha azul daquela. Então, eram 400 processos que ficam se acumulando no arquivo do município, gastando papel, gastando tempo de servidor, né? Então, se já votamos a indicação, os senhores têm como mostrar nas bases que estão fazendo a indicação. Tem uma até muito interessante do Bosquim aqui, a indicação 124, né? Todas são oportunas, pedindo para renovar, né, aquela publicação dos logradouros públicos, porque os logradouros públicos de Patos de Minas, na sua quase totalidade, recebem o nome de alguém da nossa cidade. Então, é importante a atualização desse livro para contar a história daquela pessoa que foi homenageada com o nome. Eu acho isso muito importante. E já ouvi dizer, viu, Bosquim, segundo o próprio professor Júlio, que o Zé Eustáquio vai bancar a reedição desse livro, a sua atualização. Então, todos concordam que nós encaminhamos isso por e-mail para a administração. Aquele vereador que quiser, eu quero a minha impressa, procure a secretaria, o Baltazar, a Lucimar, as meninas ali vão imprimir, vão passar para o vereador, né? Só porque até a gente consegue mandar para o Miltim e ele classifica isso por vereador, tem lá todas do Isaías, do Batista, enfim, de cada um, e cada um tem o número e pode cobrar do Miltim depois. Tá? Todo mundo de acordo? Senhor presidente. Pois não, Otaviano. É o seguinte, o senhor até quer tirar uma dúvida aqui, é o seguinte, porque as indicações, tem uma indicação aqui, até do Cabo Batista, assim, porque ali eu não sei se você está pedindo que a travessia elevada, se é como aquela que foi feita na Monjogote, ali o Cabo Batista, perto da FEPAM. Que jeito que é isso? Que é um quebra-mola maior. Essa das escolas. Aquela da Unipam, ela... Aquela só o Unipam que dá conta de fazer, né, Batista? Então a miniatura do quebra-mola. Não, tudo que eu achei que tinha pedido aquelas que tem no Rio de Janeiro, aquela que você passa por cima. Eu achei que era assim, né? Então, todos de acordo em votarmos as indicações em bloco? Alguém quer fazer alguma observação quanto à sua indicação? Professora Dalva Mota. Eu, pela ordem, senhor presidente. Pois não. Eu quero falar da indicação 0046 e a 0104. A 0046 é da autoria do vereador Cabo Batista e a 104 é da indicação minha. Nós falamos duas palavras diferentes, mas com o mesmo objetivo, que é travessia e pinguela no Rio Ariado e Major. Eu peço te retirar a 104 e peço autoria ao vereador Cabo Batista, uma vez que eu coloquei no orçamento R$20 mil para viabilizar essa obra. Correto. Tudo bem. Então vai retirar 44 e colocar com a autoria. 104, retira 104, fica 0046. Com a coautoria da senhora. Tá certo? A 0080, urbanização da Praça Arlindo Porto, em Ariado. Correto. É do vereador Cabo Batista. E a 0096 é a construção do coreto, que inclusive já foi feita a planta, já foi a planilha de custo na gestão anterior. Essa indicação é minha e do Tião Mariano, vereador Tião Mariano. Eu estou pedindo para fundir as duas numa só e nós vamos dar autoria ao vereador Cabo Batista. Entenderam? Peço a palavra. E depois, caso a secretaria não tenha pego, a professora Dalva Mota informa lá e eles corrigem isso. Na indicação 0098, tem lá, o Cabo Batista pede a iluminação, eu fiz uma indicação pedindo a iluminação do cemitério do Ariado. Já foi licitado, eu quero que retire a iluminação no cemitério, mas que continue a reforma e ampliação da área. E autoria, e quero incluir o vereador Cabo Batista também como coautor dessa indicação. Muito obrigada. Peço a palavra. A vereadora Edmê tinha pedido, depois a vereadora Béia. Então, presidente, eu acho que essa aqui é muito utopia, mas eu vou insistir na 090, que é para Vossa Excelência, para solicitar, para adotar medidas necessárias para a construção da sede própria da Câmara Municipal. Lembrando que também fiz outra aí, o vereador Bosquim e eu fizemos conjunto uma indicação ao vice-governador Antônio Andrade para cederem, para o Estado ceder aquele prédio do fórum, que será desocupado, para a Câmara. Então, já que o fórum vai mudar brevemente, vamos ficar atentos nisso, porque o vice-governador disse ter muita possibilidade de fazer isso, né? Então, vamos atrás disso. Obrigado.
A vereadora Béia Savassi. Eu queria fazer uma indicação para a Comissão de Saúde, solicitando adotar medidas necessárias lá para a reestruturação da rede elétrica da sede do Hiperdia. Porque eu tenho recebido várias pessoas me pedindo, porque o médico pede para eles fazerem o exame da esteira ergométrica, ela está lá encaixada ainda, acho que desde a minha época, e não tem como funcionar, está mandando as pessoas fazerem particular, e aí eu acho que isso é interessante, o prefeito fazer o mais rápido possível. A senhora me Pela concede ordem. coautoria? Lógico. Muito Pela obrigado. ordem, vereadora Béia. Nós vamos amanhã, de manhã, 9 horas, no gabinete do presidente. Eu, Mauri, o vereador Mauri e o Isaías, já vamos sentar para conversar entre nós, a comissão, para a gente começar realmente o trabalho. Nós fomos lá na reunião do Conselho de Saúde, detectamos esse problema lá, está até na caixa ainda, né? Acho que é desde a minha época. Veio Tá lá e aí fechado, não e mexeram. ninguém fez nada, né? E aproveitando também, eu quero dar uma coautoria ao Tião Mariano da indicação 108, que ele disse que ele também tem que me ajudar a cuidar das estradas rurais, inclusive do cantinho dele, que é o ranchinho. Está concedido, viu, Tião? E outra coisa que eu queria falar também, presidente, para a prefeitura tomar providência urgente das placas da prefeitura que estão na Major Góes. Elas estão totalmente danificadas. Eu acho que elas têm que dar recuperar elas, não só... Aqueles pórticos, né? Que você fala. Tem um que está tortinho, em tempo de cair num carro. E outra, eu acho que a gente tem que pedir também para as lojas, porque outro dia, acho que meu anjo da guarda foi tão forte, que foi aquele dia que deu aquele vendaval, que teve um vento muito forte, eu estava na Major Góes, e uma placa caiu. Gente, lá do meu gabinete. Isso de mim, eu escutei o ventinho na minha perna. Se eu tivesse embaixo, eu tinha morrido, porque era uma placa velha, de uma daquelas lojas aí da Major Góes, entre a Olegário Maciel e a General Osório. Então, eu acho que Placa de uma todas perfumaria, né? tinha que ter uma equipe para estar olhando isso. Eu e a Valéria vimos lá do gabinete. Importantíssima essa observação, de forma especial, aqueles pórticos, que é o que você está falando, aqueles Os da outdoors, prefeitura. aquilo ali, não pode nem se pensar um negócio daquele cair, a tragédia Se cair, cai num carro, mata todo mundo que está lá dentro. E quando você anuncia uma atividade naquele pórtico, ela acontece, ela continua anunciada por um ano, mostra no mínimo desmazelo com as coisas, né? Passou, tira, tampa. Vereador Cabo Batista. Tem uma indicação aí, a 041, ela foi lançada com o meu nome aí, mas ela é do Lazo, que é referente aos agentes. Então, mudar aí também o nome aí. E deu sorte dele não ver. Não. Ele viu? E eu queria aí também a Dalva Mota, a coautoria da indicação 107 e 108. A 107 é do transporte escolar, Dalva, que nós lá dos estudantes. Aí eu também fiz. Esse Major Porto vai bombar, viu, também, professor? Que a região do Serra da Quina já está fazendo o serviço já. Cabo Batista, eu gostaria de coautoria na sua indicação 044 de 2017, que é aquela que solicita travessia elevada em frente ao portão de entrada de várias escolas. Né? Então, se o senhor me permitir, eu agradeço. Sim, senhor, vamos embora. Com essa turma aí, o Major Porto vai bombar, viu, capitão? Bom, em votação, em bloco, todas as indicações. Então, todas aprovadas por 16 votos. E eu determino a Secretaria da Câmara que providencie e-mails para que nós enviemos essas indicações via e-mail, em vez de digitarmos cada uma delas. Leonor. Nós temos algumas moções de aplauso e de pesar, que eu vou pedir ao vereador secretário que leia somente o número, o agraciado, né, com as moções de aplauso e o autor. As moções de pesar também ao final. Moções de aplauso. Moção de aplauso 001 de 2017,
Ao senhor Gui Boaventura, pelos seus 3 anos à frente do programa, Gui Boaventura, de autoria da vereadora Edmerlinda de Lima Avelar. Também, moção de aplauso 002 de 2017, ao cantor Gustavo Lima, pela brilhante iniciativa e realização do evento beneficente Futebol contra a Fome, realizado em Patos de Minas. Autoria do vereador Otaviano Marques de Amorim. São essas moções de aplauso, senhor presidente. Já leia as de pesar. Moções de pesar: Paulo Afonso Alami, Francisco Silvério da Mota, Liberino Francisco da Silva, Eduardo José Rodrigues, João Belo dos Santos, Maria da Conceição Ferreira, Luzia Batista da Rocha, Catarina Antônia dos Santos, Geni Maria de Queiroz, Joaquina Luzia Ferreira, Antônia Alves Caixeta, Joana Nunes de Almeida, Nelson de Souza Braga, Carlos Humberto Cardoso Teixeira, Marcos Vinícius de Faria Barros, Eustáquio José da Silva, Milton Luiz Ferreira, Baltazar Barbosa, Jair Tosta de Oliveira, José Alves, Sebastião Francisco Magalhães, Leonides Gonçalves Reis, Marcos José Costa, José Luiz de Oliveira, Almerindo José da Silva, Geso Gomes Godim, Antônio Nunes Feitosa, Jader Caixeta de Queiroz, Daniel Hilário Santos, Maria Cardoso da Silva, Luzia Pereira da Silva, Gilda Joana de Paula, Idalina de Abreu, Elizabeth Claudino do Amaral, Luiz Francisco Júlio, Oswaldo Rosa da Silva, Danilo Menezes da Silva Vicêncio, Cirineu Antônio da Silva, Maria Célia dos Reis Ferreira, Rodrigo Chagas Correia Loureiro, Tereza Balbina da Fonseca, Ana Mendes Fernandes, Dorvalina Maria Domingos, Luzia de Faria, Maria Braga de Assunção, da Assunção, Vicente Rosa de Oliveira, Marcos Antônio Simão, Dora Teixeira da Cunha, Hilda Borges de Queiroz, Nilson Pereira Alves, Miguel Antônio de Paulo, José de Assis Ribeiro de Assis, Maria Luiz da Silva, Antônio Alves de Lima, Geraldo Clemente. São essas as moções de pesar e recebam a solidariedade de toda a Câmara Municipal. Eu gostaria, antes de tratar das moções de pesar, colocar em votação as moções de aplauso. Todos de acordo? Aprovadas por 16 votos. E gostaria também de indicar nessas moções de pesar, de acrescentar o nome da senhora Maria Divina França, mãe do nosso amigo Dr. Teotônio e Dr. Rony Tobias França. Inclusive a missa é hoje. Com a palavra a vereadora Beia. Eu queria pedir a coautoria do vereador Otaviano pela moção de aplauso do Gustavo Lima. Mas ele já consentiu. Tudo bem. Então, projetos de lei aprovados em segundo turno e turno único, a sanção, projetos aprovados em primeiro turno, encaminha-se às comissões permanentes para emissão de pareceres de mérito, projeto de decreto legislativo, promulgue-se, indicações, moções de aplauso e moções de pesar, encaminhem-se. Agradeço a presença de todos e os convoco para a reunião ordinária do dia 16 de fevereiro no horário regimental e lembro aos senhores vereadores que nós teremos no dia 8 de março a entrega da medalha de mérito em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Portanto, todos devem apresentar os projetos até a data do dia 16 de fevereiro. Solicito ao vereador secretário a proceder à chamada dos senhores vereadores e tenham todos uma ótima tarde. Presidente, eu quero fazer só um Palavra, convite. vereadora Edmir. Nós já expedimos um convite para todos os vereadores, não sei se vocês já receberam, para o dia 15, às 16 horas, aqui na Câmara, no plenário aqui, uma reunião de aproximação com o secretariado, assessoria, vereadores. A gente faz questão da presença de todos os vereadores. Obrigado. Inclusive já foi deferido, viu, vereador? Oi? Já foi deferido pela presidência o uso do plenário. Tá, obrigada. Senhor presidente, 15. Senhor presidente, todos os vereadores estão presentes. Muito obrigado, vereador secretário. Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima tarde, um excelente